Voltamos então com o ponto 30 aqui, ó, de FGTS. Neste ponto aqui, eu não sabia o FGTS, quer dizer, eu já havia esqueci. O FGTS, de acordo com o entendimento perfilhado no TST, ele não entra na base de cálculo da pensão mensal vitalícia. Então, está dizendo aqui que o entendimento no âmbito do TST, no sentido de que a base de cálculo da pensão mensal vitalícia é a integralidade da remuneração que o trabalhador receberia em atividade, o que inclui 13º e férias, acrescidas do terço constitucional, à exceção do FGTS, por não se qualificar como remuneração do empregado. Então, 13º, sim. Férias, sim. Com terço, sim. Então, na verdade, é o terço, né? Porque se pagar os... Bom, enfim. Porque a pensão mensal vitalícia, a pessoa não vai ter férias, né? Ela vai receber durante o período. Então, seria o 13º mais o terço e a exceção do FGTS. FGTS não é remuneração. E aqui tem um lugar que tem uma decisão da época do Covid, gente. Olha que importante. É da 2ª turma, mas eu vou ler com certeza. A dúvida era se poderia levantar de forma integral o FGTS em decorrência dos efeitos da Covid-19. Artigo 20 da Lei 8.036 e o regulamento aqui do Decreto 5.113. E vou ler então. Para o TRT, não ficou comprovado que o recorrente não comprovou sua necessidade pessoal, que é um requisito imprescindível para autorizar o levantamento do saldo do FGTS. Esse saque, o levantamento, não pode se desvencilhar, do qual não pode se desvencilhar, normalmente porque os depósitos do FGTS possuem o escopo de formar uma reserva do patrimônio do empregado justamente para utilizar nessas hipóteses emergenciais, como desemprego, a liquidação ou amortização da dívida. Ainda acrescentou a Corte que, ainda que se tratasse de ocorrência de estado de calamidade pública por força da pandemia, tal situação não se deriva de desastre natural, à luz da previsão taxativa do artigo 2º do Decreto 5.113. Então, a pessoa não comprovou a necessidade, que é algo intrínseco para o levantamento do FGTS. E também sequer é considerado um desastre natural. A pandemia não é considerada um desastre natural para o Decreto 5.113, que é um rol taxativo. Então, a Corte de Origem deu a exata subsunção dos fatos aos pressupostos constantes da medida provisória 946, registrando que o caso dos autos não se enquadra nas permissões de movimentação da conta de FGTS. Então, a premissa fática é insuscetível de reexame por esta Corte, com base na súmula 126. Bem importante, né? E o próximo ponto 31 é sobre prescrição. Acho que já dá, né? Dá pra gente... Esse vídeo dá curtinho, vamos colocar aqui. Então, o título do vídeo vai ser 31. Então, 31 prescrição. Bem interessante aqui, é de turma, mas vale a pena a gente ver. Quando um empregado, ele pede o recebimento do seguro de vida. Empregado não, né? Provavelmente é um herdeiro ou um dependente. E aqui para tá falando que há precedentes. Isso aqui é da 4ª turma, mas há precedentes no sentido de que, nesse caso, não se aplica a prescrição de 1 ano do Código Civil, que está no artigo 206. Mas sim, se a contratação do seguro, se ela tem previsão em norma coletiva, e que ela está vinculada, portanto, ao contrato de trabalho, aplica-se a prescrição trabalhista.
Depois, nós temos aqui uma decisão do STF na ADI 5132, que essa ADI foi julgada improcedente, no sentido de que o artigo 37, parágrafo 4º da Lei 12.815 não ofende a Constituição. E esse artigo 37, parágrafo 4º, trata sobre a prescrição no âmbito do trabalho avulso. E, pelo contrário, diz que esse artigo 37 valoriza os ditames da Constituição, que é o valor social do trabalho e a justiça social. E que o resultado converge com a posição que a SBDI 1 já adotava, no sentido de que, no caso do trabalhador avulso portuário, a prescrição bienal é contada a partir da data do seu descredenciamento do ógimo, e não do término de cada prestação. Não é a cada prestação que conta o prazo da prescrição bienal, mas sim do descadastramento do ógimo. Isso se explica pela circunstância de que o ógimo faz a intermediação entre trabalhadores e vários e sucessivos tomadores e repassa àqueles os valores pagos por esses últimos. Isso é da SBDI 1. Vamos ver. Sexta turma, SBDI 1 aqui. A ausência da homologação de rescisão protrai o termo inicial do prazo prescricional. O ato não produz os efeitos da quitação. Peraí. Deixa eu ler tudo, que parece um pouco confuso. Termo de rescisão do contrato de trabalho inválido, por ausência de assistência do sindicato. Consideração da data nele constante para fins de início da contagem do prazo bienal. É inválido o termo de rescisão do contrato de trabalho por inobservância do artigo 477, parágrafo 1º. Esse ato não produz o efeito da quitação, de forma que não se pode contar a prescrição bienal a partir da data da rescisão do contrato de trabalho ali constante, mormente se não há outras provas que respaldem tal anotação. Então, se o termo de rescisão é inválido, a data que tem ali não é considerada. Ainda mais se não houver qualquer outra prova que respalde essa anotação. E a outra também é de turma, a terceira turma. Então, são esses julgados desse ponto. E agora eu vou terminar o vídeo porque o próximo ponto é o 33, que é acidente do trabalho. Olha, tudo isso aqui, ó. Pra gente dar uma olhada. Então, vai ficar um vídeo bem longo. Vamos dedicar um vídeo só para esse ponto. Até lá.